vocês? Nós vamos hoje iniciarmos a nossa aula, que vamos falar sobre as unidades de temperatura e de tempo. Nós vamos corrigir os exercícios que fizemos na aula passada sobre este assunto. Os exercícios do EMAI estão nas páginas 74 a 79, que são as atividades 11.1 a 11.6. Então vamos lá? Eu trouxe aqui para vocês o primeiro exercício, em que nós vimos que o Paulo ele assistiu ao telejornal com seu pai e anotou a temperatura em 3 dias, porque ele ia viajar. E o exercício 2 perguntou para nós o seguinte: o que significa a notação 0, 0 não, essa bolinha C? O que isso quer dizer? Então vamos ver. Isso significa a indicação de temperatura. Essa bolinha pequena aqui, ela quer dizer para nós indicação de graus, tá? É uma gradação, ou sobe ou desce, por isso que é grau, tá bom? E este C do lado do grau indica a unidade de temperatura. Então, 0C quer dizer, 0C não, essa bolinha C quer dizer graus Celsius, ok? Então, por exemplo, o número 23, que é da leitura do tempo da quinta-feira, indica 23 graus Celsius. É assim que nós lemos a indicação de tempo, certo? E no exercício da letra B, perguntou para nós quais são as temperaturas máxima e mínima previstas para quinta-feira. Então, neste dia aqui, quais são ou quais foram as temperaturas registradas? Então, a mínima 12 graus e a máxima 23 graus. E para sexta-feira? Para sexta-feira, a mínima 14 graus e a máxima 25 graus. E para o sábado? Para o sábado, a mínima 13 graus e a máxima 24 graus. Quando a gente faz a medição de temperatura, nós sempre consideramos a temperatura máxima e a temperatura mínima. No decorrer do dia, a temperatura varia, dependendo da quantidade de nuvens no céu, dependendo se tem muito vento, da incidência do sol no nosso ambiente, depende também se tem muitas árvores, se há muita poluição. Isso faz com que a temperatura varie, ou seja, ela se altere durante o dia. Tá? Mas dessa alteração da temperatura, em alguns momentos ela vai atingir o seu pico, a maior temperatura, em outros momentos do dia, sua menor temperatura. E na previsão do tempo, eles consideram sempre esses dois pontos, o máximo que ela pode chegar e o mínimo que ela pode chegar. E toda vez que a gente lê a temperatura, ou a gente vê a temperatura no dia a dia, nós vamos ler da mesma maneira. Eles sempre vão indicar para nós a temperatura máxima e a temperatura mínima, ok? É o que nós vimos neste exercício. Agora, prestem atenção. Em qual desses dias está prevista a menor temperatura? Então, vamos ver. Na quinta-feira. Por quê? Porque a mínima vai fazer 12 graus. Então, é a menor temperatura registrada ou prevista nesses dias. E em qual dia e períodos a previsão de chuva? Se a gente for observar aqui, olha, somente nesses dois períodos nós vamos ver que tem nuvens com uns pinguinhos. Isso indica o quê? Indica pancadas de chuva, tá? Ou períodos em que, em determinado momento do dia, choverá. Então, na quinta-feira, e a possibilidade de chuva são nos períodos da tarde e da noite. De manhã vai chover na quinta? Não, é só sol entre nuvens. Mas à tarde e à noite na quinta-feira, possibilidade de chuvas. Ok? Entenderam este exercício? Era simples, era só a leitura da tabela da previsão de tempo que estava nos mostrando. Atividade 11.2 vai falar para nós que a mãe de Pedro comprou o termômetro digital e ele mediu a temperatura dele.
durante 7 dias. Observando as temperaturas registradas, qual foi a maior temperatura que ele registrou dele mesmo? Se nós considerarmos todas essas aqui, nós vamos perceber que no 6º dia ele mediu a sua temperatura de 37,2 graus. Então, a maior temperatura dele foi essa. E no exercício 2, nós vimos este termômetro, este e este. E vamos registrar aqui a leitura da temperatura desses termômetros. No termômetro verde, nós podemos perceber que foi registrado 36,8 graus. No branco, que é esse do meio, 35,9. E neste arroxeado, o roxo, 37 graus. Dessas temperaturas, qual é a maior delas? A maior delas foi registrada no roxo, que é 37 graus. O número da temperatura do verde, 36,8. Está mais próximo do 36 ou mais próximo do 37? Aí, para nós sabermos, nós temos que relembrar. Então, vamos lá. Eu tenho 36,0. Depois eu tenho 36,1, 36,2, 36,3. Aí eu vou de novo. 36,4. 36,5, vou até chegar ao 37, 36,6, 36,7, 36,8, 36,9 e 37,0. Por quê? Quando eu chego no 9, não é 36,10. Eu já cheguei no próximo número, que é o 37. Então, dessa contagem que nós fizemos aqui, o registro do 36,8 está mais próximo daqui ou daqui? Pelo que a gente percebeu, o número 36,8 está mais próximo dos 37 graus Celsius. Essa é a resposta à letra C, tá bom? E agora vamos para a letra D. A letra D está dizendo que nós sabemos que o nosso corpo mantém uma determinada temperatura quando a gente está saudável. E essa temperatura ela varia de 36 graus a 37,4 graus. Se for muito abaixo, nós temos a chamada hipotermia. Se for muito acima, é a hipertermia ou febre, tá? Agora, se uma pessoa medir a sua temperatura e o termômetro marcar 37,9, o que pode-se dizer? Pode-se dizer que a sua temperatura está mais alta que a normal e isso indica um estado febril. Então, a pessoa está com febre, certo? Alguns consideram febre somente a partir de 38 graus, mas se a gente observar 37,9 graus, já temos que ficar de olho. Nossa, está alta a temperatura, porque o corpo normalmente não fica nesse patamar, ou não chega a 37,9. Então, alguma coisa está errada, preciso ir ao médico, certo? Essa é a resposta do nosso exercício. Alguma dúvida sobre essa atividade 11.2? Se vocês tiverem, mandem para nós no WhatsApp, ok? Estaremos aguardando a sua dúvida para podermos esclarecer. Agora vamos para a atividade 11.3, que vai falar agora sobre tempo. Essa resposta do exercício 1 é uma resposta pessoal. Você costuma ler as horas em relógio digital ou de ponteiros? Eu costumo ler no relógio digital, porque eu leio as horas no meu celular. Mas eu tenho relógio de ponteiros, em minha casa tem relógio de ponteiros. E na sua casa, você tem mais relógios de ponteiros ou relógio digital? Como você costuma fazer a leitura? Em quais desses relógios? Pense aí e responda, ok? Como as horas são apresentadas no relógio digital?
No relógio digital, elas são apresentadas para nós por meio de algarismos. Nós percebemos que os algarismos eles vão aparecendo um após o outro. E é assim que nós identificamos as horas. E o exercício 3 falou para nós o seguinte: o relógio digital mostra as horas da seguinte maneira. Então, nós temos dessa forma e dessa forma. Tá? Alguns relógios nos apresentam assim, ó, 3 grupos de indicação de tempo, que é o que nós vamos ver agora. Tá? O número 12, aqui, e aqui, nesse relógio, olha, é a mesma hora. Indica o que para nós? Esse número representa as horas. Então, o primeiro número que vem à esquerda sua indica as horas. E o número 38? Aquele que em alguns relógios vem à direita indica os minutos. Ou aquele que vem no meio, quando nós temos essa representação. E o 56, o que vem por último, indica para nós os segundos. Então, nós lemos sempre assim: hora, minuto, segundo, certo? Ou hora e minuto. É dessa maneira que nós fazemos a leitura no relógio digital. Agora, vamos ver no exercício 4 o que está disposto aqui. A sequência dos horários. Então, olha, 11h56, 11h57, 11h58, 11h59, 12. Quando a gente fala de horas, nós temos que considerar uma hora cheia, ou seja, completa, um tempo de 60 minutos. Quando contamos as horas, nós não contamos mais de 0 a 100, vamos dizer assim, é de 0 a 60. Então, uma hora não tem 100 minutos, uma hora tem apenas 60 minutos. Vai do 0 até o 59, ok? Chegou no 59, não é mais 11h60, já é uma nova hora, ok? E no nosso caso aqui, indica 12 horas. Agora vamos continuar a leitura. 21h57, 21h58, 21h59 e agora? 21h60? Não. 22 horas. Chegamos nas 22 horas, zerou a contagem e eu volto do 1. 22h01, 22h02 e assim por diante. 13h56, 13h57, 13h58, 13h59, 4 horas. 8h58, 8h59, 9 horas, 9h01, 9h02. É assim que nós contamos. Então, lembrando, quando se refere à hora, a hora cheia equivale a 60 minutos. Um minuto cheio equivale a 60 segundos. Ok? Vou parar por aqui, porque os milésimos de segundos, centésimos de segundo e os décimos de segundos nós vamos ver em outro momento, tá bom? Então, só lembra o seguinte: 1 minuto contém 60 segundos. 1 hora contém 60 minutos, ok? Agora, dessas leituras que fizemos dessas sequências, quais delas indica ou representa para mim, quando eu olho no relógio, a hora do almoço? Em qual desses horários eu costumo almoçar? Quando a gente olha essa hora aqui, ela quer indicar o meio do dia. Por isso que quando nós lemos 12 horas, nós falamos que é o meio do dia. O nosso dia é dividido em 24 horas. É o tempo que, voltando agora na aulinha de ciências, é o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno de si mesma. Então tem metade do dia e metade à noite. Então nesse tempo de 24 horas, nós dividimos ao meio. Quando chega no meio-dia, quer dizer que é a 12ª hora. Quando chega meia-noite, é a primeira hora. Então, ao aparecer no nosso relógio 12, isso indica meio-dia,
que é a hora que costumamos almoçar. Agora, em qual delas você costuma estar dormindo? Então, como eu disse para vocês, chegou meia-noite, começa uma nova contagem. 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Então, a terceira linha indica o quê? O horário que nós costumamos dormir. E assim respondemos a esses exercícios. O exercício 4 trouxe para nós, também continuando a falar sobre o tempo, alguns relógios analógicos, ou relógios de ponteiro. E nós temos que ler os relógios e anotar que horas conseguimos ler. Então, no primeiro relógio, conseguimos ver que são 11h50. Lembrando que o ponteiro menor indica as horas e o ponteiro maior indica os minutos. Observando nesse relógio, a gente percebe que são 11h50. Já neste relógio, nós vemos que são meio-dia. Por quê? Os dois ponteiros estão apontados para o 12, ou meio-dia ou meia-noite. Na realidade, representa 12 horas. Neste outro relógio, nós vemos a leitura de 1h. O ponteiro pequeno está no 1 e o maior está no 12. E assim fazemos a leitura deste relógio. No relógio verde, nós conseguimos ler a hora de meio-dia ou meia-noite e 15. Na realidade, são 12h15. No amarelo, 3h15. No rosa, 6h30 ou 6h30. Quando chega sempre no 6 ou no relógio digital, a gente percebe o número 30, quer dizer que dos 60 minutos já se passou metade dessa hora. Então, nós costumamos falar 6h30 e não 6h30, certo? Aqui, no relógio meio que está alaranjado, 3h30 ou 3h30. E no último relógio, 7h50. Relembra lá do vídeo da aula passada, em que eu falei a contagem de 5 por 5 em cada número desses do relógio analógico. É como se eu multiplicasse o 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, que eu conseguisse saber, ou eu consigo saber, os minutos desse relógio. Ok? A outra atividade mostrou para nós uma situação diferente. Aqui está dizendo para eu que o Enzo fez um download do filme Os Vingadores. E ele queria assistir a esse filme antes de ir para o treino de futebol. E o treino de futebol dele vai começar às 2h da tarde. Só que o filme demora 120 minutos. E a hora que ele decidiu assistir a esse filme, já era 12h30. Haverá tempo para ele assistir ao filme todo? Não, não haverá tempo. Por quê? Pois 120 minutos equivale a 2 horas. Lembra que eu disse a vocês que 1h equivale a 60 minutos? 60 mais 60 não dá 120? Então vamos pensar, se 1h equivale a 60 minutos, 120 minutos equivale a 2 horas. Ah, mas eu estou em dúvida, professor. Então sabe o que você faz? Você pega o 120 e você divide pelo tempo da hora cheia. Qual é o tempo da hora cheia? 60. Então, 120 por 60. 12. Eu consigo dividir quantas vezes por 6? 2 vezes. 2 vezes 6, 12. 12 menos 12, 0. Então, eu consegui identificar que 120 minutos equivalem a 2 horas. Agora vamos lá, vamos justificar. Se o filme iniciar ao 12h30, ele terminará às 2h30.
2h30. E assim não conseguirá de assistir ao filme. Por quê? Porque o treino de futebol dele começa às 2 horas. Essa é a resposta a este exercício. Agora, o exercício B está dizendo que a Karina está com tosse. Ela foi lá no médico e o médico receitou 4 doses de um xarope. E ela tem que tomar de 6 em 6 horas. Aí ela chegou em casa, acordou 6 horas da manhã e lembrou que tinha que tomar o remédio. Quando foi às 6h10 da manhã, ela tomou a primeira dose. Quando ela vai tomar a segunda dose? O que eu tenho que fazer? Tenho que somar 6 horas mais 6 horas. Então, não é 6h10? 7h10, 8h10, 9h10, 10h10, 11h10, 12h10. Então, quando for meio-dia e 10, ela tem que tomar mais uma dose. Chegou no meio-dia e 10, eu vou contar de novo mais 6 horas. 1h10 ou 13h10, 2h10 ou 14h10, 3h10 ou 15h10, 4h10 ou 16h10, 5h10 ou 17h10, 6h10 ou 18h10. Então, a terceira dose, 6h10 da tarde. Aqui eu coloquei duas representações, tá? Mais para frente nós vamos falar sobre ela, ok? E das 6h10. Agora, a última dose, ela vai tomar que horas? Então, 7h10 ou 19h10, 8h10 ou 20h10, 9h10 ou 21h10, 10h10 ou 22h10, 11h10 ou 23 horas e 10 minutos. Chegou aqui o meia-noite e 10. Eu represento como? Já é um novo dia, então começa a contar do zero. 0, 10 quer dizer meia-noite e 10. E esses são os horários em que ela tem que tomar seus remédios. No exercício C, fala que teve uma competição de 21 quilômetros. E os 3 primeiros colocados a subir no pódio foram um brasileiro, um queniano e um inglês. Descubra qual foi a classificação, sabendo que o brasileiro fez o percurso em 1h, 7 minutos e 14 segundos. O queniano fez em 1h, 6 minutos e 25 segundos. E o inglês em 1h, 5 minutos e 43 segundos. Então vamos lá. Em uma competição, quem ganha é quem chega em primeiro lugar. Em uma competição, quem ganha em uma competição de corrida, quem ganha é quem realiza todo o percurso em menos tempo. Então vamos ver. Desses 3, quem demorou menos para percorrer 21 quilômetros? Foi o inglês, pois ele fez em 1h e 5 minutos. E quem chegou em segundo lugar? O queniano, que demorou 1h e 6 minutos. E em terceiro lugar, o brasileiro, que demorou 1h, 7 minutos e 14 segundos. Então, essa é a resposta a esse exercício. Ok? Espero que você esteja compreendendo. E se não estiver entendendo ou não entendeu ao realizar o exercício, agora na correção, mande para nós o recadinho que nós reexplicaremos. Tá bom? O último exercício fala para nós dos Jogos Olímpicos. Os Jogos Olímpicos são um dos eventos esportivos mais importantes do mundo, porque reúne muitas nações. O mundo inteiro se reúne, esquece todas as diferenças e lá eles vão celebrar a união, o esporte e a força que o esporte traz. Cada edição há recordes que são batidos, ou seja, uma pessoa atinge determinada colocação, ou ela é mais rápida, ou faz uma distância muito longa, ou atinge um objetivo que ninguém esperava. E a cada ano as pessoas vão
querendo ultrapassar os seus limites e alcançar e estourar esses recordes, né? Nós vamos ver nessas tabelas algumas competições femininas e o tempo que cada uma fez. Então a gente vê, olha, que a Florence, ela nos Jogos de Seul de 1988, ela competiu e ela, em 100 metros rasos, gastou 11. Nos 200 metros rasos, 21. Nos 400 metros rasos, a Maria José, da França, em 96, fez com 48. A Joana, ela, em Atenas 2004, em 100 metros com barreira, fez 12. E a Melanie, em 2008, lá em Pequim, em 400 metros com barreira, fez 53. Mas qual é a unidade de medida que a gente tem aqui? Ficou meio esquisito, né? 11, 21, 48. Esses recordes, como nós medimos? Os recordes que foram apresentados aqui, dessa maneira, nós medimos com segundos. Tá? Então, por se tratar de uma corrida e uma distância que não é muito longa, ela é medida em segundos. Quanto mais rápido você corre, menos tempo você gasta. Tá? Então, foi 11 segundos, 21 segundos, 48 segundos, 12 segundos, 53 segundos. E na tabela 2, os recordes dessas provas de 800 metros, 1.500 metros, 5.000 metros e 10.000 metros. Então, a Nadezhda, da União Soviética, em 80, 1,53. A Paula, em Seul, 88, 13,54. A Gabriela, da Romênia, em 2000, 14,41. E a Tinesh, da Etiópia, em 2008, 29,55. Mas o que? Se é por... a gente percebe aqui que a distância já é um pouco maior. Se na primeira gastou-se segundos, na segunda, que trata apenas de algumas, não muitos metros de diferença, elas gastaram minutos. 1 minuto e 53 segundos, 3 minutos e 54 segundos, 14 minutos e 41 segundos, 29 minutos e 55 segundos. Então, estas são as indicações do tempo que foram feitas, dos recordes que essas atletas atingiram, bateram nessas Olimpíadas e nessas provas. Tá? O exercício 2 está dizendo para nós o quê? Faça a leitura de cada tempo, que foi o que nós fizemos. Embora não esteja indicada, é possível identificá-la? Pelo que nós acabamos de analisar, é possível identificar, considerando que trata-se de uma prova de corrida, de velocidade. Então, quanto mais rápido eu corro em determinado espaço de tempo, eu gasto pouco tempo. Se o espaço é menor, o meu tempo é menor ainda. Então, é medido em segundos. Se o espaço é um pouco maior, o meu tempo também é um pouco maior. E é medido em minutos. Certo? A distância percorrida dá para se inferir, ou seja, dá para deduzir, dá para imaginar o tempo gasto para o cumprimento da prova. Essa é a resposta a esses exercícios. Isso é tudo bem, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido o conteúdo, entendido a matéria. Qualquer dúvida, novamente eu digo que vocês podem mandar para nós um recadinho no WhatsApp. Tá bom, pessoal? Até mais para vocês, então. Tchau, tchau.